A gente tem observado no mundo mudanças climáticas importantes. A ciência tem alarmado a gente dos perigos que várias das práticas de consumo e das práticas que a gente tem tido enquanto sociedade têm gerado sobre o meio ambiente. Será que essas mudanças têm impactos também sobre os indivíduos, sobre a sociedade? É isso que a gente vai discutir no episódio de hoje do Pareamento. Meu nome é Henrique Ângelo, eu sou um cientista comportamental, host do Pareamento, que é um projeto do Instituto Par para estabelecer um diálogo entre as ciências do comportamento e outras áreas do conhecimento. Para discutir esse tema super relevante, eu chamei duas pessoas muito especiais. Muito obrigado, Júlia, muito obrigado, Fabiana. É um prazer receber vocês aqui no Pareamento. Tá? Valeu mesmo por ter aceito o convite. Vou começar contando um pouquinho sobre a Fabiana. A Fabiana, ela tem graduação em Relação Internacional, ela tem também uma pós-graduação em Economia Brasileira pela FIP, pela PUC, né? Pela FIP. Não, eu digo a graduação foi pela PUC e a pós pela FIP. Ela trabalha com mudanças climáticas no Greenpeace, né? Trabalho com... Eu sou líder de campanha da ActionAid. ActionAid. Internacional. Boa. E trabalhei mais de 10 anos com mudanças climáticas no Greenpeace. Perfeito. E foi nesse período, inclusive, que você participou de Conferência das Partes na ONU, discutindo mudanças climáticas. Sim, também, ainda né? trabalho, ainda participo das conferências. Perfeito. E é autora de um livro de ficção também, né? Geni. Você quer contar um pouquinho sobre o teu livro e tal? Claro. Geni é uma ficção, a gente lançou pela editora Urutau. Uhum. Então, quem tiver interesse no livro, pode buscar o livro na própria editora Urutau. A gente deixa um link aqui embaixo na descrição. Exatamente, maravilhoso. E é um livro baseado em cartas que eu achei na casa da minha avó, e aí eu tento recontar a história da minha avó. É uma ficção, mas tem a ver com contar histórias de mulheres que foram invisibilizadas pela desigualdade de gênero. Então é bastante interessante, leiam. Nossa, incrível. Não, muito bom. Então fica aí uma recomendação de leitura para quem está assistindo, ouvindo a gente. Eu ainda não tive a oportunidade, mas pode ter certeza que lerei. E eu também chamei para conversar aqui com a gente a Júlia Fink. A Júlia é psicóloga e mestre pela PUC São Paulo. A gente fez mestrado junto, a gente é bastante amigo, né? Enfim, eu chamo só amigo aqui, né? Que é pra gente não poder falar não, né? Você vai pisar na bola com teu amigo. Ela é professora do curso de Psicologia da Unip e também é professora no Instituto Par, né? A gente dá aula juntos ali no curso de especialização em clínica. E a Júlia tem investigado temas relacionados a compromisso social e justiça social e práticas comunitárias e também atua como psicóloga clínica. É isso, Ju? É isso. Então tá bom. Obrigado a vocês duas por terem aceito. Então prontas, vamos começar nosso bate-papo? Eu acho que só pra... Eu achei muito curioso, né? Ontem eu estava assistindo a previsão do tempo. Falei, nossa, eu vou gravar um episódio sobre mudanças climáticas amanhã. E eu tava com 7 graus, vendo Cuiabá com 40 graus. E aí, do dia seguinte, 32. Eu falei, isso não era tão comum quando eu era mais novo, né? Ou seja, parece que a gente está tendo realmente uma mudança no clima muito importante, né? E aí a gente vai ouvindo, né? Enfim, quais seriam, portanto, esses principais efeitos dessas mudanças climáticas? E aí eu já ouvi, né? Será que tem como reverter ou a gente só minimiza? Agora a gente já chegou num ponto que agora é só enxugar gelo. Uhum. E aí, o que vocês... Bem, eu posso iniciar falando sobre isso. Eu acho que a sociedade como um todo, e governos, empresas, e nós também, nós temos todos uma responsabilidade para tentar conter a crise do clima que já está acontecendo. O aumento da temperatura global ele tem a ver com uma média histórica da temperatura do mundo. E os cientistas, eles já há algumas décadas fazem essa contagem é possível.
E é cientificamente comprovado que você tem um aumento da temperatura global, dessa média, né? Então, a gente vai acabar vendo alterações climáticas, né? Então, são diversos tipos de alterações. Então, tempestades, temos aumento do nível do mar, descongelamento das geleiras, invernos mais rigorosos, verões fora do normal, como a gente tem visto aqui. Então, uma bagunça no clima global como um todo que afeta as pessoas, né, que estão em situação de vulnerabilidade muito mais do que o resto das pessoas. Eu acho que isso é muito importante a gente deixar claro. Isso está acontecendo, a gente tem uma responsabilidade para reverter. Pelos acordos da ONU, a gente não pode ultrapassar até 2100 1,5 graus Celsius, porque as consequências vão ser gigantescas. Mas a gente já está aí acima de 1 grau de aumento de temperatura global. Então, é bastante sério. Eu gosto até de falar de crise do clima e não de mudanças climáticas, porque é uma crise e vai impactar todos nós. E acho muito bom que agora, hoje em dia, todo mundo está conversando sobre isso. Isso já é um assunto que está no dia a dia das pessoas. Mas sim, todos nós temos uma responsabilidade e nós, como indivíduos, também de cobrar governos e empresas para que revertam essa tendência. Não, perfeito. E, ou seja, a gente está num ponto aí que aparentemente a gente ainda consegue fazer alguma coisa para minimizar bem esses impactos, né? Mas não é fácil. Interessante, porque vai envolver um esforço coletivo, né? Certamente, né? Mas eu fiquei pensando numa coisa que você falou, introduzindo o tema aí pra gente, que foi a tua percepção a partir da previsão do tempo que você estava assistindo e tal. E é muito interessante, né? Porque eu tenho a impressão de que uma das dificuldades da gente olhar para os dados alarmantes em relação à mudança climática e, de fato, ver mudanças eficientes ocorrendo para mitigar ou para adaptar o mundo àquilo que já não é mais tão remediável, não acontecendo sistematicamente, né? Então, acho que existe uma visão alarmista não no sentido de que ela é maior do que na realidade ela se impõe. De fato, os dados atestam que se a gente não fizer nada a respeito, a humanidade está em xeque, o planeta está em xeque, enfim, tem várias coisas que necessariamente acontecerão e acontecerão, como a Fabiana disse, de forma desigual, a partir das vulnerabilidades que já estão expostas pelo sistema capitalista. Mas é engraçado isso, né? Porque eu acho que você tem, então, uma previsão realista, porém bastante dura sobre o que nos espera, e ao mesmo tempo a gente tem uma baixa aderência em níveis mais macro e mais micro de ações que talvez produzam qualquer tipo de alteração eficiente. E eu acho que isso tem a ver um pouco com a natureza do fenômeno, né? Porque eu acho que quando a gente fala da mudança climática, ou da crise climática, eu também acho que é um bom uso do termo, a gente está falando de um produto cumulativo de atividade humana ao longo do tempo, né? Então não é algo que eu posso ver uma noção de causa e efeito com tanta evidência do tipo, eu joguei uma pedra na vidraça, a vidraça estilhaçou, né? Eu consigo ver aqui uma ação produzindo um efeito com muita imediaticidade, com muita clareza de que esses eventos estão interligados. Quando a gente fala da mudança climática, então quando você está falando de aumento do nível do mar, de secas severas, de invernos rigorosos, de verões também muito com temperaturas muito altas, e, enfim, chuvas muitas e tudo aquilo que a gente entende que faz parte desse cenário de mudança climática, a gente está vendo um produto de anos e anos de uma certa atividade humana, né? E essa certa atividade humana que não é desempenhada por um sujeito, né? Então, eu acho que é interessante isso, porque a nossa percepção, ela é insuficiente para testar a gravidade do problema. Porque eu posso passar por um dia de frio, e outro dia mesmo, eu vi uma pessoa da minha família, chegou pra mim e falou, imagina que não tem inverno, tá super frio, cadê o aquecimento global? E você fala, pela percepção sensorial. Parece que o aquecimento global não existe, tô com frio, pô. Mas aí você começa a enxergar uma mudança muito... Você começa a ver, né, uma amplitude muito maior de temperaturas em alguns lugares. Mas mesmo assim, não é observação pontual, né? Eu acho que é observação também guiada por um certo discurso que faz a gente juntar esses pontos, né? É tipo, beleza, realmente eu não tenho 100 anos para dizer que há 100 anos atrás a gente não enfrentava um calor no meio do inverno.
Mas eu tenho condições de observar e de, a partir da forma como os discursos me impactam, entender que isso não é algo que a natureza por si só, fora a atividade humana, seria capaz de produzir. Perfeito. Ou seja, o que a gente está vivendo, se a gente sente algum efeito hoje, é porque há muito tempo isso já tem sido feito, né? Exatamente. Acho que isso é um efeito histórico, né? E é isso, esse efeito cumulativo a gente só mede por causa desse aumento na temperatura global que a gente vai medindo ao longo do tempo, né? Eu acho importante, nessa toada, falar também das responsabilidades, né? Então, mesmo dentro dos acordos sobre clima, você tem uma responsabilidade maior daqueles países que têm industrialização mais antiga frente aos países com industrialização recente, porque são esses países que causaram a crise climática no ponto em que nos encontramos aqui. Então, você tem também uma demanda dos países para que esses países, né, com industrialização mais antiga, repassem verbas, repassem dinheiro para adaptação e mitigação da crise do clima. Então, essa, por exemplo, é uma discussão internacional muito importante. Outra discussão que a gente precisa olhar também em nível nacional é a questão de perdas e danos. As pessoas já estão perdendo com a crise do clima, né? As vidas e os objetos de valor, né? Nós tivemos as enchentes que aconteceram agora no Rio Grande do Sul, como exemplo aqui no Brasil. Então, você tem que ter política pública para já levar em conta essas perdas e danos causados pela crise do clima. Cadê os planos de adaptação no Brasil? Os regionais, os municipais, eles têm que estar em dia. Então, tudo isso a gente tem que ter um olhar mais profundo. Antes a gente falava muito em mitigação da crise do clima, né? A mitigação é uma tentativa de reverter, mas quando você fala em adaptação, adaptação já está acontecendo a crise. Sim. E é como vamos ter ações para conter uma crise já em curso. Por isso que precisa trabalhar nesses dois pontos, na mitigação, né? Então, a gente vai falar aí de desmatamento, né? Desmatamento zero, esse tipo de coisa. E aí também falar na parte de adaptação. Então, já está acontecendo. Tem pessoas perdendo suas vidas, tem pessoas perdendo suas casas. Então, quais são as políticas públicas que vão olhar para isso e de onde vai vir a verba, o dinheiro para cuidar desse impacto que as crises climáticas já estão produzindo na vida das pessoas. Ou seja, a gente está falando de ações específicas para a gente tentar ter uma chance de minimizar os efeitos lá na frente, mas a gente não é só isso. A gente também já tem que resolver os problemas que já estão sendo causados. Né? Exatamente. Então, são duas frentes aí de atuação que a gente precisa ter quando a gente pensa em clima, né? Acho que isso é bem importante, né? Porque aí você vai, por exemplo, como é que você vai trabalhar com essas comunidades, né? Como é que fica a comunidade do Rio Grande do Sul? A gente vai precisar de um trabalho para reconstruir essas relações e prevenir que problemas como esse depois voltem a acontecer, né? É por aí, né? Acho que tanto do ponto de vista social, quanto até psicológico e de todos os... né, de saúde em vários níveis, né? Porque a gente tem... É muito, muito, muito sério tudo isso, né? E você estava comentando, né, que a gente tem, por exemplo, uma diferença de alguns países que historicamente têm poluído mais o ambiente por conta de ter iniciado mais cedo a industrialização. Existe também uma discussão, por exemplo, de setores da sociedade que acabam sendo mais poluentes do que outros e mudanças que a gente poderia pensar para isso? Sim, sem dúvida. Então, posso falar aqui dos dois grandes setores da indústria fóssil, de combustíveis fósseis, né? E também da agroindústria. Né? Que internacionalmente o pessoal fala agrobusiness, né? Mas é agricultura industrial. Então, essas duas empresas, esses dois conglomerados que atuam ainda trabalhando com explorações e extrativismos que são muito danosos para o meio ambiente e, por consequência, para a crise do clima, né? Então, você precisa ter uma transição justa, né, dessas empresas de combustíveis fósseis para que a gente adote também
soluções de energia renovável. Tá. Agora, a gente também precisa discutir que tipo de energia renovável que a gente quer. Né? Você não vai fazer uma grande hidrelétrica, retirar povos indígenas, comunidades quilombolas de suas regiões, para depois produzir uma energia que não é suficiente, que causou desmatamento e causou emissão. Estou dando um exemplo de energia renovável que não é boa. Parques eólicos também podem causar isso. Então, a gente precisa olhar uma transição justa para energias renováveis que não vão impactar nos direitos humanos. Né? Então, isso é muito importante. A agroindústria é um sistema de monocultura, um sistema que acaba com a terra, alto em emissões, e que vem de um sistema colonial. E quando eu falo até das responsabilidades, eu também estou falando dessas responsabilidades dos países que se industrializaram mais, com industrialização mais antiga, porque eu estou falando também de sistema colonial. Sim. Um sistema colonial de exploração extrativista que precisa mudar. E aí, como soluções, nós temos agroecologia, certo? Agricultura familiar, ter uma diversificação da produção em vez da monocultura. O uso dos pesticidas são altamente danosos para as pessoas, para as águas. Então, tudo isso tem que ser repensado no sistema que a gente está hoje. Mas é aquilo, a gente está num sistema capitalista que, para a gente pensar nessas soluções, a gente vai ter que quebrar também o sistema colonial capitalista que a gente vive e tentar pensar em como reestruturá-lo. Porque se a gente não fizer isso, realmente vai ser muito difícil conter a crise climática. Acho que isso tudo que você falou é muito importante, porque várias dessas coisas, você tem um aspecto do comportamento de uma pessoa, que é, por exemplo, eu posso escolher consumir produtos de uma agroindústria X, ou posso escolher, por exemplo, consumir produtos de uma produção familiar, né, do pequeno negócio ali e tal, que não utiliza, que gera menos impacto no meio ambiente. Então, acho que tem esse ponto do dia a dia, mas você tem também toda uma ação coletiva que seria de, por exemplo, criar espaços para que esses produtos cheguem mais fácil para as pessoas. Então, tem uma questão de logística que parece que é super relevante. E isso começa a ter também disputas, né, desses setores. Por isso que eu até perguntei dos setores, porque se tem uma coisa que é difícil no comportamento humano, é a gente ter mudança. É a pessoa abrir mão dos próprios privilégios, das próprias... Né? Às vezes fazer pequenas mudanças no dia a dia podem ter um impacto importante, mas é difícil a gente colocar as pessoas para mudar alguma coisa, né? E eu acho que eu acho que é difícil mesmo, né? E quando a gente olha para um problema cuja permanência, né, cuja sustentação, ela tem a ver com o fato de um grupo muito seleto, né, muito pequeno, enriquecer muito às custas, né, da exploração do trabalho, mas da exploração dos recursos da natureza, também dificulta o assunto, porque eu acho que a gente falar de uma mudança micro, ou seja, como nós, enquanto indivíduos, podemos nos engajar de alguma maneira para produzir efetivamente mudança relevante, né? Porque eu também reciclar na minha casa, não sei o quanto que isso tem a ver mais com uma expiação de uma certa culpa do que uma mudança relevante, né, de fato. Versus o que mantém, né, esses grupos continuando a exercer esse tipo de atividade que é extrativista e danosa, e a gente já sabe onde vai dar. Então é complexo mesmo, né? É complexo entender o poder de ação enquanto indivíduo, o poder coletivo e como é que essas disputas atuam mesmo, né? Porque eu entendo que tem uma parte do nosso problema, que eu acho que talvez seja... o que a gente está fazendo aqui agora talvez faça parte de costurar um pouquinho de uma solução que tem a ver com informação, né? Uma vez que a gente está falando de um fenômeno que ele é impossível de ser sentido pessoalmente, né? É difícil você fazer esse link completo de que a indústria da carne está fazendo isso, que o desmatamento faz aquilo, né? Acho que a gente consegue fazer isso a partir da formulação
de pesquisa, a partir do trabalho duro de ambientalistas, a partir do contato com as populações que vivem nesses contextos e que sentem talvez mais diretamente os efeitos de estarem expostas a alguns tipos de atividade e tal. Eu acho que uma parte é a gente municiar as pessoas o máximo possível sobre informações acerca de mudança climática, né? A outra parte é disputar os espaços em que essas decisões são tomadas, né? As grandes decisões são tomadas, as decisões que fazem alguém poder, enfim, desapropriar um bando de gente de uma terra, passar o trator em cima e fazer uma plantação de soja, né? Enfim, as grandes decisões, elas estão num nível de disputa que também está distanciado, né, do comportamento individual do sujeito lá, civil, que não tem nenhuma grande posse, sabe? Então, eu acho que é um problema super complexo, porque a gente tem esse distanciamento temporal, entre a causa e o efeito, né? Quais as atividades que produzem esses efeitos a longo prazo, e um distanciamento também dos espaços onde as grandes decisões são tomadas. Né? Então, também acho que faz parte dessa disputa coletiva a gente poder ter mecanismos de pressão social que sejam eficientes, que eu acho que já existem em vários grupos, né? Que eu acho que tem a ver com de fato, isso nortear nossas escolhas, assim, sabe? Nossas escolhas, tipo, inclusive eleitorais, sei lá, né? Acho que a disputa política passa um pouco por a gente, enquanto cidadão, ter condições de disputar esses espaços de forma mais eficiente do que só a mudança de consumo, né? Porque a mudança de consumo, ela realmente é uma mudança que também é privilegiada, porque eu poder escolher se eu vou comprar X ou Y também diz da minha possibilidade de fazer essa escolha, e cujos efeitos realmente eles não vão se equiparar em nada com a gente fazer uma grande discussão ou penalização de uma grande empresa que enriquece de um jeito completamente irrazoável e danoso para o planeta, né? O dano que eu produzo e o dano que esse sujeito ou esses sujeitos produzem não são equiparáveis em nenhum nível, né? E aí, eu até fiquei... Acho que um ponto que às vezes é difícil fazer um link, né? Acho que até uma fala da Fabiana lá atrás, que sobre que as comunidades mais vulneráveis são aquelas que vão mais sofrer esses impactos, né? E por quê? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Para a gente conseguir preencher esse link, porque a gente está falando de um fenômeno que é difícil de ser observado e sentido. Então, acho que a gente concordou nisso até agora. Portanto, talvez as pessoas tenham... Talvez essa seja até uma das dificuldades para as pessoas começarem a reconhecer que isso é um problema, né? Acho que a gente tem muita gente que já tem reconhecido e tal, mas ainda tem uma parte importante da população que não tem reconhecido, né, isso como um problema que a gente vai enfrentar. Como acontece? Por que as comunidades... Por que as comunidades mais vulneráveis são as mais impactadas pelas mudanças climáticas? Eu acho que é importante a gente falar de todas as desigualdades, né? Desigualdade de classe, de gênero, de raça, de castas. Então, quando a gente fala que é difícil de sentir a crise do clima, mas depende de quem, para quem você está fazendo essa pergunta. Tá. E a gente vive numa sociedade em que as pessoas foram invisibilizadas, as pessoas pobres, as pessoas negras. Então, tem que olhar para essas interseccionalidades dentro também da crise do clima para fazer qualquer política pública e falar de qualquer assunto, e também para falar de qualquer ciência, né? Aqui a gente está num podcast de psicologia, né? Então é muito interessante que isso também tem que ser considerado em qualquer análise comportamental, por exemplo. E aí eu estou dizendo isso porque isso é a percepção de algumas pessoas. Infelizmente, as pessoas que mais têm poder de voz são as pessoas que estão nessa classe hierarquizada erroneamente numa parte superior, né? Então são pessoas brancas, são homens, héteros, então e são essas as pessoas que têm mais voz. Então acho que também tem que entender quem está sendo impactado, porque muita gente tem muita gente na área rural sendo impactada, tem muita gente no litoral do Brasil sendo impactado, você tem vários ciclones acontecendo ao redor do mundo, milhares de pessoas morrendo. Então, essas pessoas estão sendo impactadas diretamente já pela crise do clima. Infelizmente, as pessoas que têm mais poder são as pessoas que acabam se fechando nas suas bolhas, né, e fazendo suas decisões individuais e não levando em conta o coletivo. É mais fácil, é mais confortável, né?
Mas eu acho que a luta, ela tem que ser ativista também. Então, não é só você individualmente fazer a escolha certa, porque isso, na verdade, a mudança ela tem que ser daqueles que detêm o poder. E quem detém o poder são as grandes corporações. Então, acho que cada um também tem que ser um pouco ativista de fazer essa quebra, de fazer esse pedido, e de, às vezes, sair na rua para fazer demandas, porque senão essa mudança realmente não vai acontecer. Porque se ficar ali só no nicho do seu dia a dia, sem olhar para um coletivo de verdade, tá? Não é um coletivo da bolha. Uhum. São pessoas que estão, né, nas periferias, pessoas que vivem no interior do país, pessoas de classes diferentes, raças diferentes, escolhas diferentes. Então, tudo isso tem que ser olhado e tem que ter uma política pública que, se vai falar de crise do clima, vai ter que olhar para isso. Então, na ActionAid a gente fala muito do racismo ambiental, que é muito importante de ser comentado. E aí vem a sua pergunta, né, sobre as pessoas que são mais impactadas, né? Então, você tem uma estrutura colonial, uma estrutura colonial, uma estrutura machista, uma estrutura racista, que ainda existe nos tempos de hoje, tá? Que deixa com que algumas pessoas estejam em situação de vulnerabilidade que devem ser considerados, né, em toda e qualquer política pública. Então, isso é muito importante. Aí vem o termo do racismo ambiental, né? Para que as pessoas entendam que existem comunidades mais impactadas do que outras e como ter um olhar para isso. Então, isso é importante de ser sempre mencionado, eu acho, quando a gente vai falar de crise do clima, nas desigualdades. Ótimo. E é interessante, né, Fabiana, porque também acho que é inescapável, né, que isso seja dito, até porque eu também tenho a impressão, não sei se é uma experiência muito particular, mas acho que não, mas tenho um pouco a impressão de quando a gente fala da mudança climática ou da natureza, ela parece um evento, assim, muito distanciado, né, do que acontece nas nossas interações sociais. Eu acho que quando a gente está olhando para a mudança climática, a gente está olhando para um problema social. Ele é um problema social, né? Ele é produzido por um certo tipo de atividade humana, social, né? Cujos impactos são sociais. Então, é isso. É claro que quando a gente olha, por exemplo, sei lá, tem um aumento da seca mais rigorosa, um aumento de chuva, por exemplo, a gente está falando da agudização de experiências da natureza que existiriam a despeito da atividade humana, né? É verdade que choveria, é verdade que teria seca, né? O ambiente físico, ele não é estável. Ele tem um nível de instabilidade, mas esse tipo de instabilidade, esse tipo de efeito que a gente tem enfrentado e vai enfrentar cada vez mais, ele é um tipo de efeito produzido por um certo modo de produção, né? Isso não quer dizer que é o único modo de produção que teria como consequências danos aos recursos naturais. Não tem como dizer isso. Mas esse certamente produz isso. A gente está vendo e é evidente que existem danos que alguns já são incontornáveis, outros a gente precisa ter um esforço massivo para tentar interromper e para tentar, enfim, responder da melhor forma que for possível. Então, pensar que esse sistema de produção que é baseado na desigualdade, né, ele vai produzir efeitos também distribuídos de forma desigual, né? Então, quando a gente fala que as populações vulneráveis, e eu acho que tem a ver com esses marcadores relevantes aí que a Fabiana colocou, né, de gênero, de raça, de classe, a gente está falando aqui no Brasil de população indígena, de população ribeirinha, de população negra, né, como sujeitos que eles vão estar mais suscetíveis a enfrentar, né, essas condições de alteração climática mais rapidamente, ou já estão, né, muito mais do que esses grandes detentores de meios de produção, que são a galera que vai enriquecer e que já está enriquecendo muito mais do que deveria, poderia, seria justo, razoável. Essa galera aí vai sofrer esses efeitos muito mais tardiamente e talvez com recursos de aplacar os impactos que esses efeitos terão sobre elas. Então, acho que é isso, né? O mesmo sistema que produz e sustenta a desigualdade vai produzir efeitos que também recairão de forma desigual na sociedade, né? Então, é um problema social, como os problemas sociais que a gente está mais acostumado a nomear dessa forma, né? É fácil a gente olhar, por exemplo,
enfim, olhar para problemas relacionados à moradia e entender isso como um problema social. É isso, mudança climática é um problema social tal qual um problema de moradia. E não à toa os dois são existentes dentro do modelo de produção que é baseado na produção e sustentação de desigualdade entre humanos, né? Então... A mudança climática, ela intensifica as desigualdades sociais em vários níveis. Sim. Né? Inclusive, destruindo comunidades indígenas, né? Como vocês colocaram. Tá? Cara, você pode destruir uma cultura inteira. Exato. É muito sério isso, né? Eu acho que por isso que hoje a gente cunha o termo justiça climática, que é você levar em consideração as desigualdades sociais para falar sobre a crise do clima. É levar em consideração anos de colonização para se falar de clima. Então, tudo isso tem que colocar na conta. Uhum. Eu acho que também é importante a gente começar a pensar em reparação, né? Eu acho que isso ainda é alguma coisa que as pessoas têm receio em falar, mas vai ter que ser dito um dia. Vai precisar fazer reparações para as pessoas que estão sendo mais impactadas e não são impactos atuais, são impactos históricos. Então, a pessoa que está sendo impactada, que teve uma família inteira impactada, ou mesmo não sabe nem quem é sua família, devido a essas desigualdades criadas de um sistema colonial que, infelizmente, ainda está vigente muito, né? Pelo sistema financeiro. Então, por isso que é importante ter escolha individual, mas é importante olhar para as coisas de uma maneira mais estrutural, porque você tem a colonialidade sendo continuada por meio de um sistema financeiro, onde grandes corporações têm retido esse poder de escolha, né? Político também, porque elas também estão dentro de governos. Então, também é importante que você seja ativista, de certa maneira. Então, a gente está aqui hoje, a gente está falando sobre isso. Você escreva sobre isso, fala sobre isso, conversa, seja antirracista, fale sobre desigualdade de gênero, fale sobre todas as desigualdades, LGBTQIA+, uma comunidade também fortemente impactada, que a gente precisa falar sobre. Então, você precisa, sim, ser um pouco ativista se você quiser conter a crise do clima. Fiquei pensando que a gente vai ter, até olhando para esses espaços, você vai acabar tendo, por exemplo, um maior fluxo migratório, né? Sim. Eventualmente. Porque você pega, por exemplo, o Rio Grande do Sul. Cara, você começa a ter essas famílias migrando para outros lugares. Né? Porque você começa a ter uma insegurança de viver naquele lugar, você já perdeu tudo. Então você começa a ter, só pegando um exemplo aqui de casa, mas eu acho que se a gente for pensar na história da humanidade, você vai vendo esses fluxos migratórios acontecendo de uma maneira muito intensa. E a gente tem um movimento social, político-social, eu acho, que é de um aumento de nacionalismo muito grande e xenofobia. Né? Você vai vendo, em países ricos, está aumentando um pouco a xenofobia. Né? E aí você começa a ver quem é que teria, eventualmente, possibilidade de migração. Né? E o que você faria quando você chega num país como esse? Né? Um país que não está pronto para te recepcionar. Você vai aceitar qualquer coisa. Portanto, você vai intensificando cada vez mais, né, essas desigualdades. Acho que esse é um dos exemplos, né, de como pode acontecer. Então, olha que interessante isso, porque talvez a gente já esteja trabalhando com justiça climática quando a gente vai, por exemplo, fazer um trabalho com refugiados. Faz sentido? Uhum. Porque a gente vai dar apoio para populações que fizeram uma migração forçada, por exemplo. E a gente vai criando um dispositivo social para a gente começar a ter uma visão de que a gente precisa dar um jeito de acolher essas pessoas, né? Você vai meio que na contramão dessa xenofobia. Cara, tá todo mundo... É o planeta inteiro, tá todo mundo no mesmo barco, não existe... Né? Acho que é essa é isso que eu vejo o pessoal falando um pouco mais quando você vai discutir mudança climática. Não existe... é o meu... Não, peraí. Joga todo problema que a gente vê aqui, joga lá na Argentina. Né? Tá, vai chegar para você, né, esse problema. Não existe. Né? Acho que é um pouco isso, né? Sim, onde eu trabalho atualmente, a ActionAid, é uma organização também de direito humanitário. Né? Então, a gente trabalha em regiões de conflito internacionalmente, a gente está em mais de 70 países. Mas é legal que você falou sobre isso, porque aí você tem agora, há pouco tempo, as pessoas começando a falar dos refugiados climáticos, né? Esses impactos da crise do clima também como um direito humanitário, né?
Direito humanitário são o direito que advém de questões de conflito. Então, você olha esses conflitos aumentarem, né, por questões também da crise do clima, de impactos do clima em vários países. Você vê as imigrações acontecendo em vários países, refugiados climáticos, de seca, em várias regiões do mundo. E como lidar com isso. Infelizmente, os países eles ainda governam a si próprios com um pouco com o conceito de Estado-nação, que é antiquado, uma coisa de 300, 200 anos atrás, falar de Estado-nação, que precisa mudar, né? Então, você ainda tem uma dificuldade imensa para emigrar de um país para o outro, uma xenofobia crescente, né? A gente viu agora, teve as eleições na Europa, que estava todo mundo de olho, né? Uma direita avançando ali na Europa também. Então, ter esses cuidados também de como que a gente revê como que os próprios países estão olhando suas políticas nacionais, como que eles estão olhando esse nacionalismo, que na verdade não é nada bom. Essa questão de nacionalismo, um fanismo exacerbado, ele não é nada bom, porque ele, na verdade, ele defende o seu e não olha para o coletivo, não olha para outras nações, outras pessoas diferentes de você. Então, eu acho o Estado-nação um conceito que deveria mudar. Os países precisam olhar para isso de uma outra maneira, precisam acolher a imigração, refugiados precisam ser acolhidos até pelo próprio direito, né? Pela própria ONU. Precisa haver esse acolhimento, e o acolhimento adequado, não o que a gente vê hoje, né? Sim. Milhares de pessoas aí acampando no aeroporto, sem ter como ser recebidas por um país, ou outras morrendo no caminho, andando quilômetros, dias para fugir de seca. Não dá para acontecer, são seres humanos. Você não pode classificar um ser humano por ser da sua nação ou não. Então, acho que é algo que a sociedade precisa mudar, né? E a gente precisa aí olhar quem que a gente está votando também para fazer essa mudança. E acho que tem tudo a ver, né, Fabiana, com o que você estava falando de reparação também. Porque eu tenho a impressão de que esses movimentos nacionalistas e a xenofobia, elas vão tomando fôlego a partir do momento em que os Estados-nação precisam lidar com os efeitos das próprias decisões colonialistas que eles tiveram, né? Então, quando você pensa, por exemplo, na xenofobia com povos africanos que vão para a França, por exemplo, os bichos passaram décadas colonizando, assim, criando um cenário de vida super precário nesses contextos, e aí quando eles vão pagar algum preço sobre aquilo que eles produziram de exploratório, não existe nenhuma responsabilização, muito pelo contrário, né? Existe um salvo-conduto para você poder tratar as pessoas da forma mais terrível possível. Então, é muito isso, né? Eu acho que, mais uma vez, acho que a mudança climática é um exemplo de um problema social no qual isso acontece, mas essa dificuldade da gente compreender que existem pessoas que precisam ser responsabilizadas e precisam responder de algum jeito como agentes centrais na produção desse dano, sabe? Não é uma coisa da natureza no sentido... Lógico que o ser humano faz parte da natureza, né, gente? Isso é evidente. Mas não é algo que aconteceria a despeito dessa atividade humana. Acontece por conta de uma atividade humana específica que deteriora o que existe de humanidade, de bioma e de outros animais, e essas pessoas precisam ser responsabilizadas de alguma forma, né? Então, acho que sim, né? tem a ver com a gente endereçar corretamente a causa dos problemas que a gente enfrenta, né? E não simplesmente, entender o discurso nacionalista como algo que acontece num vácuo. Ele é uma resposta histórica a uma coisa que muitas vezes os próprios países produziram de dano em outros contextos, em outros lugares, para outras populações, né? Sim, e aí você vai vendo, desde acesso a alimentos de qualidade, que começa também a ficar prejudicado, em vários sentidos. Porque, acho que para além até do fluxo migratório e tal, eu tava aqui pensando, cara, como é que você vai... algumas vezes é mais barato até você ter acesso, por facilidades de logística e tudo mais, a alimentos industrializados que geram um impacto ambiental muito mais intenso
do que alimentos orgânicos, por exemplo, que, né, tem todo um cuidado diferente ali. E dificuldade de distribuição. Então aí você vai vendo, por exemplo, populações mais pobres conseguem ter acesso a isso, eventualmente, né, em alguns lugares. Imagina então esses refugiados que já perderam bastante coisa. Imagina só o déficit nutricional, por exemplo, que um monte de gente acaba sofrendo, né, por conta desse tipo de situação, né? E aí quando a gente vai falando, por exemplo, dos países ou das empresas, é difícil porque você hoje tem uma cultura que é a cultura da meritocracia, do individualismo exacerbado, né? Vou colocar assim, aqui tá de meritocracia, mas acho que ela é mais profunda do que isso. Que é, não, beleza, eu sou melhor do que o outro, então eu preciso mostrar que o meu desempenho é melhor do que o outro. E isso vai na contramão de eu pensar no coletivo. A sensação que eu tenho é que a gente está tendo um individualismo mais exacerbado nos últimos anos, né? Muito, muito intenso. E que aí você vai tendo um tipo de coletivismo individualista que não chega nem a ser um grupo que está pensando em resolver um problema, mas é um grupo que está pensando em preservar os privilégios. E que muita gente que entra nesse grupo nem sabe, mas na verdade está só preservando os privilégios de outras pessoas que não a sua, né? Então, eu não sei, assim, eu fiquei pensando um pouco a hora que a gente estava falando nesse sentido, sabe? Porque como é que você lida com uma empresa que vai fomentar que você tem que ser melhor que o outro? Ah, eu preciso de mais lucro, eu preciso acumular. Porque ao mesmo tempo que você começa a ter mudanças climáticas, impactos ambientais importantes, você vai tendo redução nos recursos. Então, quando você tem redução nos recursos, uma das estratégias é, cara, deixa eu acumular mais. Porque se eu vou acumular mais, eu vou conseguir passar melhor por um período de escassez que a gente eventualmente vai ter. E aí eu fiquei pensando como equilibrar isso, como conversar com essas empresas, né? E eu entendo a parte do ativismo, que eu acho que é bem isso, se envolver e vamos lá, vamos tentar ir nos governos e tal, mas eu fico pensando o quanto que é difícil para muitas pessoas no dia a dia, porque isso vai envolver muita coisa. Você vai entrar em choque. Você vai chegar lá e vai falar assim, não, patrão, ó, não é assim, cara. A gente precisava mudar, sei lá, o ar-condicionado. Ou, ó, vamos botar um filtro aqui, cara, tá, né, sei lá, ou qualquer, sabe, não sei. Tô pensando, ou a pessoa ela não tinha condição, ela arrumou um emprego numa fábrica que polui o ambiente, mas ela não tinha outra opção. É por isso que a gente fala também em transição justa, né? Ao longo dos anos, você tem mudança de postos de trabalho, porque você tem mudanças estruturais acontecendo, né? Mudanças econômicas acontecendo. Tem postos de trabalhos atualmente que não existem, postos de trabalhos antigos que não existem mais, por exemplo. Você pode fazer uma migração industrial de um tipo de indústria para outro, né? Então, a gente precisa de energia para tudo hoje em dia. A gente está aqui e está tendo aqui um gasto de energia. Você pode migrar de energia fóssil para energia renovável, mas você precisa do subsídio certo? Porque um dia essa indústria fóssil também teve subsídio de governo para existir, né? Então você precisa de um subsídio certo e precisa dessa caminhada dessas indústrias fósseis para energia renovável. Estou dando um exemplo. Você tem toda uma cadeia de empregos dentro da energia fóssil que tem que ser também remanejada para uma indústria de renováveis. Esse é um exemplo que eu estou dando. E para isso os trabalhadores eles precisam estar inclusos nessa transição energética. Então o trabalhador ele sempre tem que estar incluso em qualquer decisão. É importante a informação, é importante também a oitiva, né? Escutar e ter o espaço dos sindicatos dos trabalhadores. Então é muito importante nessa transição você ter sindicato e trabalhador incluído e tomando as decisões. Em vários lugares do mundo você já tem sindicatos e os trabalhadores pressionando já por essa mudança, tá? Da transição justa. Então, conservar os postos de trabalho, mas esses postos de trabalho vão ser remanejados para um novo tipo de indústria, que não seja tão maléfica para a crise do clima. Então, só um exemplo do que você falou, mas você falou bastante coisa ali, eu acho. Outra coisa que eu acho importante ressaltar
é que a sociedade ela é alimentada por cinturões verdes ao redor das cidades, tá? É diferente de uma monocultura de soja para exportação. Monocultura de soja de exportação, ela vai virar muitas vezes ração animal. Então, fazer também essas diferenciações para que está servindo a monocultura exportadora. Eu tô falando de acúmulo de terra inigualável, né? Então, uma família ali, dona não sei, vamos pensar aí no interior da Bahia, ali do Tocantins, a região ali do Cerrado, que tem uma alta industrialização agrícola. Então, é muito pouca gente, dono de muitas terras. Então, é uma estrutura totalmente colonial, você planta para exportar e não para alimentar. É diferente, eu acho que, de uma agricultura familiar, e aí a agroecologia e a agricultura familiar, aí também diferente do orgânico, né? Acho que tem essas outras estruturas e também tem a estrutura do pequeno médio produtor que pode usar melhor a terra, fazendo uma diversificação do que ele está plantando ali, né? Contribui para o meio ambiente, né? Sim. Então, acho que é bem complexo falar da indústria do agro também, né? Mas fazer essas diferenciações acho que é importante. É isso, eu acho que outra coisa que você falou que é importante falar é o que é ser rico. Eu acho que as pessoas confundem muito isso, né? Então, eu estou falando aqui em pressionar grandes corporações. Eu estou falando de uma Vale, eu estou falando de mudanças dentro da Petrobras, né? Eu estou falando de JBF, Minerva, Marfrig, estou falando de Cargill. Não estou falando de uma empresa, pode até ser grande, mas ali aqui do centro de São Paulo. Entendeu? Porque aí fica uma coisa muito micro mesmo. Esse ativismo é um pouco maior. É pedir para grandes bancos. Hoje a gente tem uma campanha que pede para que grandes bancos parem de investir em empresas que estão causando a crise do clima. Estou falando dos maiores bancos do mundo. Sim. Então a gente tem que lembrar que a concentração de riqueza no mundo é gigantesca. A concentração de riqueza no Brasil é gigantesca. Dá para contar, assim, dá para pôr num salão grande as pessoas mais ricas do Brasil. E a diferença das pessoas mais ricas do Brasil com uma pessoa de classe média é gigantesca. Então, tomar esses cuidados também de culpabilização e de entender o que é ser rico, né? Então... E eu acho que isso é muito importante você falar, porque aí mostra que, cara, tudo bem, se você tá numa empresa que, poxa, você, né, tem algumas ações ali que não são tão interessantes, não é essa empresa, né? Vamos olhar para essa outra, ou seja, dá ainda para participar desses movimentos ativistas, né? Dá, a própria empresa, por exemplo, ela deve pegar recurso de bancos, por exemplo, ela pode sentar com o banco, ela pode fazer uma pressão, para onde está indo o investimento desse banco, fazer melhores escolhas, e tentar pressionar realmente, de fato, quem está causando a crise do clima. Isso. E, por exemplo, essa empresa, né? Tá, da onde que é o trabalhador chegar e perguntar, tá, da onde que você tá, quem são seus fornecedores? Porque aí, às vezes, alguns dos fornecedores são dessas empresas grandes. Sim. E aí você começa a mexer em toda essa cadeia produtiva de uma maneira mais importante, né? Ou seja, tem coisas, mas a gente precisa ter um olhar um pouco mais amplo para identificar esses pontos no dia a dia, né? Sim. É isso, por exemplo, os bancos. Cara, é isso. Você tem uma conta num banco que você sabe que tem esses investimentos, muda para um outro que não tenha. A própria carteira de investimento, né? Isso. O que eu mais vejo, as pessoas ligam para alguém, tem aí, tô fazendo um auxílio financeiro aqui, aí você tá colocando seu dinheiro em carteiras que a verdade é que você não faz a mínima ideia de qual empresa está dentro daquela carteira. Você está importando, o importante para você é que teu dinheiro rendeu X%. Mas quem que tá ali? Aí é fácil, né? Você critica a empresa de um lado, mas tem o teu dinheiro atrelado àquela empresa de alguma maneira. Você está financiando a empresa. Sim. Então, assim, por isso que eu gosto de falar de sistema financeiro, que é uma coisa que parece invisível, não, e é por isso que funciona tão bem, né? Porque sim, parece invisível, mas ela está em todos os atos de tudo que a gente faz hoje em dia.
Porque é ele que vai, o sistema financeiro que vai provendo subsídios para que você consiga ter toda essa engrenagem girando como ela tem girado. E esse é o problema. Que a gente precisa mudar um pouco essas engrenagens. Né? Muito, né? Muito, Acho que um pouco eu tentei amenizar aqui. Mas eu acho que é interessante isso que você falou também, que eu entendo que não... eu entendo como é que você construiu sua fala e acho que ela faz sentido dentro desse contexto, mas é um risco, às vezes, da gente também culpabilizar o trabalhador por uma escolha que ele faz dentro de uma circunstância material que é incontornável, né? Tipo, a pessoa trabalhar numa empresa que não é compromissada com a produção de sei lá... mudanças efetivas assim, a gente não tem essa escolha. A maior parte das pessoas trabalha porque precisa vender a própria força de trabalho para sobreviver, né? Então, também entender que essas pessoas, a gente não deveria se culpabilizar e nem culpabilizar alguém que está topando um emprego que é num lugar reconhecidamente ruim em muitos sentidos, né? O que eu acho que dá pra gente pensar é que a gente talvez precise, mais do que nunca, se organizar mais coletivamente, mas fugindo um pouco dessa lógica moral, né? Do tipo, você tem que fazer a boa escolha ou a má escolha. Não, a gente talvez precise fazer isso porque o que existe de recurso palpável dentro da nossa realidade, né? Uhum. Enquanto indivíduo vai ficar complicado, então só nos cabe tentar disputar os espaços coletivamente, assim, sabe? Sim. Eu fiquei pensando até do ponto de vista, sei lá, da atuação como psicólogo. Cara, dá muito mais retorno financeiro fazer atendimento clínico individual do que eu começar a pensar em trabalhar em um grupo que vai se organizar. Tipo, olha como tudo impacta. Claro, e tudo faz parte desse mesmo sistema, né? Que eu acho que é isso. Essa construção de uma subjetividade muito privatizada é típica do modelo de produção em que a individualidade é pregoada como se a gente existisse independentemente do que está no nosso entorno, né? Que eu acho que é muito interessante. Eu fiquei dando uma estudadinha aqui para estar aqui hoje, e aí eu fiquei lembrando bastante da discussão que rola, né, dentro da análise do comportamento, do Turing, que, enfim, é uma discussão que não é restrita à análise do comportamento. Ele, inclusive, para fazê-la, ele usa vários enfim, textos importantes aí da sociologia, que é essa ideia mesmo de que esse modo de gestão neoliberal, ele produz uma invisibilização da ideia de que a nossa existência ela é dependente da existência de um entorno, de um contexto social feito por outras pessoas, uma certa maneira de produzir e reproduzir a vida, né? Então ela invisibiliza isso. O neoliberalismo ele invisibiliza as relações de interdependência, né? Cria uma noção falseada de que o indivíduo existe por si, para si, produzindo, né, e reproduzindo a vida, como se a gente fizesse isso ao bel prazer, como se isso não fosse atravessado pela forma como é possível a gente reproduzir essa vida e por todos os valores que a gente vai disseminando culturalmente, né? Então, acho que isso é importante também, porque eu entendo, né, quando a gente fala dessa coisa da gente se organizar coletivamente, que isso também é custoso dentro desse mesmo sistema. Né? Esse sistema também exaure o trabalhador de forma que o tempo e a energia que sobre, ela seja, cara, tão escassa, que esse sujeito talvez vá preferir fazer uma coisa que seja de entretenimento pessoal mesmo. Que vai ser assistir um filme, que vai fazer um churrasco, né? E aí, tipo, pô, vou me perguntar por que eu tô comendo a carne daquele churrasco, ou não, né? Tipo, existe uma dinâmica também que torna essas atitudes coletivizadas mais custosas, ou pelo menos num lugar em que aparentemente elas são mais custosas talvez do que elas sejam de fato, mas ainda assim elas são custosas porque o tempo é um recurso escasso, né? Para a pessoa que precisa vender a força de trabalho, que somos a maior parte de nós, né? E isso requer abrir mão, né? Eu acho que voltando até num ponto, que é abrir mão desse conforto individual em algum grau. E esse, quando eu falo do conforto, não é nem conforto. Às vezes por exemplo, a gente discutiu aqui num episódio que a gente falou sobre procrastinação, a gente falou sobre como que as redes sociais, por exemplo, o smartphone e tal, eles roubam a nossa atenção. Cara, é isso, se eu for ficar ali, né? Acho que eu tô até falando muito com o pessoal que tá ouvindo, assim, porque eu acho que é uma coisa muito comum. Se eu me indigno com alguma coisa, se eu tô ali no Instagram, eu rolo, você tá aqui ouvindo o pareamento,
Assim, nossa, tô indignado com a mudança, com o problema que vocês estão discutindo aí e tal. Só que você, pô, beleza, terminou aqui. Ah, legal, vou rolar o próximo vídeo. Aí eu rolo o próximo vídeo. O que você tá fazendo? Você tá indignado e às vezes o pessoal acha que só indignação é o suficiente para ser uma ação. Né? E aí, o que a gente tá aqui discutindo, não. Cara, você vai ter que sair Sim, talvez a gente perca tempo de exibição no YouTube e tal, por isso, ou tempo de exibição no Spotify. Mas, cara, se você tiver com vontade agora, sai daqui e vai procurar como você pode se engajar mais ativamente em um grupo. Porque enquanto você tá só consumindo, o mundo ele foi feito para você não olhar para o coletivo, para você focar na tua vida. E cada vez mais eu vejo esses dispositivos. O mundo não foi feito para a gente ter um autocontrole, e muito menos um autocontrole ético de olhar para a sociedade. Ele foi feito para a gente olhar para a gente e a cultura do bem-estar. Eu tenho que estar bem o tempo inteiro. Cara, é desconfortável discutir o clima. Eu tenho um dado, inclusive empírico aqui do podcast, que é todo episódio que a gente discute problema tem menos visualização. Esse vai se bombar, então. Eu acho que esse vai ter menos, talvez, do que alguns outros. Sucesso. Quando eu discuto, por exemplo, o de relacionamentos abusivos, ele teve menos visualização do que o de amor. Do que a gente falava assim, cara, o que é amor e não sei o quê. A gente falou também de relacionamento abusivo naquele de amor, mas olha só como... não, putz, amor, porque eu quero saber como é que eu vou encontrar a pessoa da minha vida. Olha como é o individualismo de novo, né? O mundo ele se organiza desse jeito. Eu acho isso intenso, né? O mundo é isso, né? É uma certa maneira de organizar o mundo, né? Não é naturalmente. Sim. É como ele tem se organizado historicamente, né? E eu acho que ele vai favorecendo essas desigualdades e, portanto, as mudanças climáticas que a gente está... Essa crise climática como a gente está discutindo. Faz sentido, Fabiana? Você que tá de fora, a gente tá aqui batendo papo, mas isso aqui a gente faz... Pode falar, uma viagem, vocês estão... Meu Deus do céu. Eu acho que, infelizmente, as coisas ainda caem pro patriarcado. E aí, quando você fala que o podcast sobre amor teve mais visualização porque as pessoas querem achar o grande amor, infelizmente, hoje em dia, o amor é visto como algo dentro de um sistema patriarcal. O que é o amor para as pessoas? É casar, ter filhos e morar num condomínio. Isso não tem muito a ver com amor, isso tem a ver com o sistema patriarcal de reprodução em que todas as pessoas elas precisam ser iguais umas às outras. Quem não é igual tem que ser excluído daquilo, né? E aí você vai construindo as relações de poder. Infelizmente, eu acho que muito ainda cai nesse lugar do patriarcado. O patriarcado, por sua vez, sustenta o capitalismo, né? Você vai ler Silvia Federici, você vai ver, ela vai falar exatamente nisso. Como que a desigualdade de gênero cooperou para o capitalismo nascente. Né? Era necessário que a mulher ficasse em casa, o homem fosse trabalhar. E aí, um dos absurdos ainda da Idade Moderna é a licença paternidade, licença maternidade. É uma coisa ridícula. É praticamente você falar para a mulher, olha, agora volta para o seu... O que você precisa fazer, o homem dá conta. Você volta para infelizmente, poucos anos atrás, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que isso ainda existe, as pessoas não querem ter problemas, elas querem se proteger, né? O condomínio, o mundo dos condomínios não é só o condomínio da casa que você vive ali, é um condomínio mental. Você faz um condomínio dentro da sua própria cabeça. Pessoa que não é psicóloga aqui dando pitaco. Não, faz muito sentido, que é isso. Sim. E essa que é a proposta desse podcast. Eu pensei numa coisa também que, com base nisso que vocês estão conversando, que é um pouco essa ideia da gente olhar pro fato de que eu acho que assim, não acho que as pessoas têm preguiça de discutir temas difíceis. Eu acho que a vida é difícil bastante para que a gente evite entrar em contato com mais coisas difíceis ainda, né? Então, eu acho que é também dentro dessa discussão sobre informação acerca de mudança climática, entender porque, né, um componente talvez seja o fato de que é mais fácil emplacar uma pesquisa negacionista
né, que ateste que mudança climática é uma mentira, num contexto em que você está, de fato, dando duas possibilidades de futuro. Uma possibilidade de futuro em que você está fadado a sofrer de pandemias recorrentes, inundações, seca, todos esses problemas que a gente tem falado o programa inteiro, e um cenário em que isso não é verdade. Não é verdade. O aquecimento global não é verdade. É uma mudança climática da natureza que vai se autorregular, né? Então, até a maneira como eu acho que esses discursos encontram aderência, talvez tenha um pouco a ver com isso. Acho que, obviamente, não é só isso. Acho que tem várias... É uma discussão bastante complexa, mas eu acho que a aderência a um discurso que expõe uma noção de futuro mais otimista talvez seja maior a uma noção que está expondo um futuro que seja uma realidade dura de ser enfrentada, né? Então, acho que também tem um pouco disso, né? E, óbvio, acho que o negacionismo não é um problema só da mudança climática, acho que é um problema amplo, né? Que talvez ajude a sustentar várias das questões que são importantes, são caras socialmente hoje, né? Existe pesquisa científica ou existe anticiência produzida a todo tempo para testar qualquer tipo de argumento bizarro, né? Eu queria até perguntar para Fabiana, assim, que acho que eu e a Ju, a gente está bem inserido num contexto de produção de ciência, de consumo de ciência e tal. Porque que é um contexto que também tem sido invadido por essa noção de produtividade. Então, por exemplo, né, estava até inclusive agora no almoço conversando o quanto que você tem que publicar na revista tal e você tem um número específico de publicações, então você tem que produzir ciência a toque, né? E muitas vezes acaba sendo, enfim, pelo menos dentro da área da psicologia, acaba sendo difícil você conseguir produzir uma discussão mais aprofundada, que você consiga a toque. Você não consegue fazer, sei lá, 7 artigos num mês muito relevantes que você pensa em cada detalhe ou, né, vai discutindo essas coisas. Como que você enxerga a percepção mundial acerca do papel da ciência nesse ponto do clima? Tanto do clima quanto da cooperação entre diferentes ciências. Eu acho que pela primeira vez... Então, quando você vai ver um relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, IPCC, falando, né, comprovando que a crise climática está acontecendo, e aí, de novo, né, tem muita fake news ao redor disso, são cientistas do mundo inteiro que fazem, tem cientista brasileiro, tem cientista do mundo inteiro ali fazendo aquela ciência. Você tem cientistas comprovando um fato. É claro que todas as ciências, elas são criações humanas. E aí é por isso que eu acho que todos os cientistas de todas as áreas têm que ter cuidado de entender de onde vem a informação que ele está repassando, né? Você vai citar aí na psicologia uma pessoa que viveu há 150 anos atrás. Essa pessoa ela vai ter limitações de vários aspectos que precisam ser considerados, né? Então você vai ter que recriar, exato, e não ficar repetindo. E eu acho que todas as ciências, elas precisam ter essa peneira e novos cientistas que vão, sim, estar nos ombros dos gigantes, mas de maneira adequada e olhando para o tempo atual que eles estão vivendo. A ciência climática ela é super importante porque ela comprova algo que, de fato, já está acontecendo, né? A parte de informação, de acesso à informação, as redes sociais, elas trazem mais acesso à informação, mais acesso à opinião, que também é diferente de informação, mas que é importante ter essa troca de opinião também. Eu acho que é mais a gente saber usar, nos tempos modernos, o acesso à informação que a gente tem por meio dessas milhares de redes que nós temos hoje acesso, né? Então, isso é uma coisa. E tomar cuidado com notícias falsas. Isso sempre aconteceu, mas é claro que com a velocidade de comunicação que nós temos hoje, você vê isso disseminado numa velocidade gigantesca. Né? Então, acho que esses cuidados. Sobre a ciência sobre a ciência em si, eu acho que uma tem que trafegar na outra. Né? E você vê movimentos, por exemplo...
internacionais, assim, de cientistas colaborando entre si, por exemplo, ciências do clima junto com cientistas sociais, junto com, né, físicos, enfim, você vê essa colaboração acontecendo, você acha que tá legal, a gente precisa criar mais redes de colaboração, como que você enxerga um pouco isso nesse cenário? Ou você... Eu acho que você tem uma estrutura país para desenvolvimento de políticas e você tem uma estrutura internacional. A estrutura país, ela teria que colocar os diferentes cientistas também conversando. Porque qualquer política pública, eu falo de política pública, assim, para quem está ouvindo a gente, política pública é basicamente tudo ao seu redor para você ter acesso aos seus direitos. Todos os seus direitos que você tem, hoje em dia, atualmente, eles vão percolar ali pelas políticas públicas, tá? Que vão garantir que isso aconteça e que isso seja implementado. Porque senão fica tudo no papel. Então, a política pública ela vai vir como uma implementação. A política pública é fundamental que ela faça com que os cientistas conversem. Por quê? Porque você precisa organizar a política pública para depois implementar, para depois ver se ela está funcionando. Então, é um círculo, né, que vai estar sempre sendo recriado dentro da política pública. Ela não é paralisada em si. A mesma coisa com as políticas internacionais, de cooperação entre os países. Os países eles têm que dialogar entre si, né, para que você tenha leis internacionais, às vezes não leis, mas às vezes não são leis que você tenha que obrigatoriamente seguir, mas são sugestões internacionais de como que você tem que fazer certas coisas agora, por exemplo, como com a crise do clima, para você não deixar que a temperatura global aumente acima de 1,5 até 2100. Então, você tem uma orquestração de países olhando para isso. Para eles olharem para isso, eles precisam fazer políticas olhando para isso. Para fazer essas políticas, eles precisam de um corpo de cientistas para trazer essas informações. Com esse corpo de cientista, você consegue colocar as coisas no papel e depois de colocar as coisas no papel, implementar. Que é a parte, eu acho que mais difícil, o grande desafio nacional e internacional. E aí o ideal seria que todas as políticas nacionais estivessem ligadas às internacionais e por assim dizer, as políticas nacionais tivessem escuta das pessoas que estão nos territórios, principalmente. E aí você vai fazer uma política que escuta quem está no território, quem é mais impactado, e vai escalonando ela a um nível global. Ótimo. Porque é isso, né? Eu fico pensando o quanto que a ciência ela preenche essa lacuna. A gente só sabe que existe esse problema porque existe ciência. É claro. Né? E por isso a minha pergunta, assim, porque a gente também só vai conseguir sair daqui, claro que não é só a ciência, tem todas essas outras partes que vão conversando. Mas, por exemplo, se eu quiser pensar em estratégias, em tecnologias mais que produzam energia mais renovável, cara, eu vou precisar de um corpo técnico-científico específico ali. Claro. Para a gente poder pensar também, né, e criar estratégias para a gente avaliar como funcionam essas redes de cooperação. Como é que eu aumento, né, como é que eu aumento a quantidade de ativismo em determinada comunidade? Como é que eu fomento isso? Eu entendo o que você coloca, que tem o âmbito um pouco da política pública, mas se vier num sentido assim, cara, eu acho que se eu fizer isso aqui vai dar certo, deixa eu escrever. Né? Eu sei que não são feitas assim todas, né? Não, ela tem que estar pautada em alguma coisa que, né, alguém foi olhando. Cara, redes desta forma, elas tendem a gerar mais cooperação, por exemplo. Então, sabe? Então vamos pautar essa política no que tem sido produzido. Então você vê que todas as ciências elas vão se conversando, né? Por isso que eu perguntei, porque eu acho, e mostrar isso e pensar em todo esse processo, eu acho que mostra, inclusive, a importância da gente discutir não só entre as ciências, mas entendendo o papel de cada... Né, eu acho que é importante para a população, para quem está ouvindo, a gente entender o papel de cada um nisso, porque me parece que o tema desse episódio ele abarca talvez o maior desafio que a gente está tendo enquanto espécie. Né? Ou seja, a gente vai precisar de um esforço
coletivo enquanto espécie, né? E por isso que eu tô discutindo, porque parece que é muito longo todo esse processo. E aí, enfim, aqui no Brasil você tem as pessoas, não, é burocracia e tal. Cara, peraí. Né? Vamos entender esse processo, vamos participar, vamos estar nesses fóruns. Se eu quero... eu tô aqui quase... As minhas perguntas estão quase assim, como é que a gente... Quem tá ouvindo a gente, como é que pode começar a se envolver mais ativamente, né? Então, por exemplo, se eu sou um cientista, como é que eu posso começar a me envolver mais ativamente? Dá uma olhadinha, então, em quais são... o que o pessoal lá fora tem pesquisado sobre. Uhum. Como é que a gente faz para a gente estabelecer uma comunicação com essas instituições que estão trabalhando com isso? Como é que a gente alinha a pesquisa que a gente está fazendo com essas pesquisas para a gente poder chegar em algum lugar? Né? Eu acho que esse já é um ponto interessante, já que é uma das partes. Faz sentido? Não, faz. Eu acho que faz muito sentido. Uhum. E aí eu acho que é importante também ter um investimento adequado para a ciência, subsídio adequado para a ciência. Perfeito. E colocar ela no lugar que ela tem que ser colocado como prioridade de país, né? A ciência ela leva ao desenvolvimento de outras coisas, Uhum. né? Ela é o básico, é a base para desenvolvimento de qualquer outra política que a gente queira fazer dentro do país, né? Uhum. Para a gente chegar em outro lugar, para mudança como um todo. Uhum. Então, infelizmente, atualmente a gente não vê o investimento necessário na ciência, né? Uhum. E até quando você vai vendo editais, e isso eu acho que é às vezes difícil, você não tem tantos editais, por exemplo, não existe a profissão do cientista, né? Esse é um problema histórico, assim. Não existe essa profissão. O cientista, ele é um professor de uma universidade, ou é alguém que está fazendo ciência por amor. Eu já ouvi várias vezes. Você faz por amor, né? Ciência e tal, cara. E dá um trabalho gigantesco escrever um artigo. E você não ganha R$1 para isso. Ciências, artes. Artes, nossa. Sempre assim. E é isso, por exemplo, dentro desse aspecto, olha só. Que impacto que essa crise climática poderia ter, por exemplo, sobre a produção cultural, sobre as artes? A gente pode ter também um impacto importante, né? Quando eu acho que você está falando de dizimação de população indígena ribeirinha, você não está falando de dizimação em termos humanos, né? De perda humana, de adoecimento. Você está falando também de perda de cultura, né? De perda de dizimação cultural, de um certo modo de vida, de um certo modo de pensar que, na real, várias vezes já produziu soluções também, porque eu acho que essa coisa, a ciência certamente precisa ser melhor investida, certamente precisa ser entendida como um subsídio indispensável para a produção de política pública, mas é também entender que o que existe em termos de resolução, de contato com a natureza, da forma de produzir, da forma de se organizar, da forma de plantar, já existe enquanto uma tecnologia em populações indígenas há muitos e muitos e muitos anos, né? Então, quando você está dizimando também isso, né? Também um certo modo de vida, de produzir contato com a natureza e de expressar, né? De se expressar artisticamente também. Perdendo a oportunidade de conhecer uma coisa que poderia ajudar você, inclusive, a avançar na resolução de um problema. Exato. E quando faz, né? E aí já é uma viagem, nem sei o quanto que isso é cabível, mas assim, quando uma coisa que a gente tem estudado dentro das ciências mais psicológicas, saúde mental, são esses estudos de uso de psicodélicos para tratamento de alguns transtornos e tal, que é uma super alternativa importante, que também diz uma crise aí da psiquiatria e dos recursos atuais aí medicamentosos, mas também é interessante perceber como é que a ciência faz quando ela pega o que já existe, né? Por exemplo, a ayahuasca e toda a ritualística, e extrai daquilo o que parece mais tecnicamente viável e ambulatorialmente passível de ser reproduzido, né? E o quanto isso também tem essa perda cultural. Então, entender que a produção científica não precisa ser uma produção asséptica, né? Não é uma produção que deveria se distanciar tanto assim dessa realidade. E entender que também não é como se a gente estivesse falando que a política pública necessariamente precisa reproduzir um discurso tecnocrático científico. Porque eu acho que é isso. Perfeito. Que nem quando você fala da coisa
dos recursos, né, de energia renovável e tal, acho que você disse disso, né, de pensar na energia eólica como uma alternativa, ela não é uma alternativa sempre. Depende do contexto, depende da condição, depende, né, do quão perto aquilo tá das populações. Então é isso, não é achar que a gente vai buscar soluções universais, tecnocráticas, e elas vão ser aplicáveis independentemente do lugar, enfim, das condições da natureza, da forma como aqueles povos interagem com essa natureza, enfim, né? Acho que é sempre pensar que a ciência ela precisa atender aos problemas sociais humanos, né? Ela precisa atender e por isso ela precisa fazer junto, muitas vezes, né? Entender que ela tem que ser também fomentado bastante para que as pessoas que estão nas condições, sofrendo os impactos, também sejam produtoras de conhecimento sobre a própria realidade, né? Sim. E tem uma coisa, né, que a gente estava, inclusive, batendo um papo antes de você chegar, Fabiana e a Ju. A Ju chegou acho que uns 5 minutinhos antes de você, a gente estava batendo um papo ali. Talvez você formule melhor a pergunta, mas a gente estava falando assim, tá, a gente vai vendo muitas vezes as pessoas, por exemplo, movimentos nacionais, tal, né, ou internacionais, fazendo pressão, e a gente começa a ter assinatura de tratados, né? E, por exemplo, a gente tem um tratado aqui que seria a gente manter a gente reduzir o carbono, não lembro em quantos %, até 2030, né, que o Brasil assinou. Você pega assim, desmatamento zero. A Isso. pergunta era assim, tipo, tá, esses tratados, eles fazem com que os países assumam compromissos de quais naturezas? Tipo, sei lá, existe... Que tipo de sanção um país está submetido quando ele descumpre um compromisso? Sabe? Eu fiquei com essa dúvida, assim, porque eu li as coisas e é uma coisa difícil de se imaginar, acho que como uma pessoa leiga, acho que é mais difícil de se imaginar ainda, como eu, mas o que acontece? Você pensa, tipo, cara, depende da gestão federal, você vai estar mais longe ou mais perto de estar a fim de cumprir com compromissos socioambientais ou não, né? No direito internacional, tem diferentes tipos de tratativas entre países. O tratado é a que estipula obrigações entre as partes. Quando você não realiza obrigação entre as partes, você vai sofrer sanção que vai estar de acordo com o tratado assinado. O que a gente tem hoje é a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas. Uma convenção quadro, ela não é um tratado. Imagina um quadro pendurado na sua sala. Então, ela vai dar diretrizes. Então, por isso que a gente chama de quadro, né? Como se fosse a parte externa ali, né? Do quadro, a moldura. Perfeito. Então, seria uma moldura que vai te dar diretrizes de como os países têm que realizar suas políticas de acordo com a crise do clima, com as mudanças climáticas. Então, por exemplo, os países atualmente, eles estão sentados, decidindo de quanto em quanto tempo. Por exemplo, eles têm que atualizar suas NDCs. O que são as NDCs? As NDCs é um documento, tá, que eles vão falar sobre as suas contribuições ao Acordo do Clima. Então, olha, aqui no Brasil, a gente promete que vai fazer renováveis, mais X% de renováveis, tal. Na Itália, então, você tem que ter um bom documento, uma boa NDC, né? Essa NDC vai ser colocada dentro das discussões da ONU, certo? E aí você está nacionalmente tendo esse compromisso com o Acordo Quadro, tá? É só um Acordo Quadro não é um tratado. Tá. Então, você não vai receber sanções se isso não acontecer. Tá? Então, o tratado, quando você tem sanções, vão ser estipuladas dentro do próprio tratado, quando os países fizerem seus combinados de acordo com o tratado. Então, existem diferentes tipos de acordos entre os países, só para vocês saberem. De qualquer forma, quando um órgão internacional estipula algo, mesmo que não seja um tratado, não tendo uma obrigatoriedade, você tem um peso político de não ir de acordo com o que foi estipulado, tá? Você tem um peso político e aí você tem, mesmo que não tenha uma lei regendo aquilo, você tem a política ao redor daquilo, tá? Então, você pode ter mal-estar entre países, etc. E isso tem um peso político.
nós que somos ativistas, nós fazemos muito uso dessa estrutura de você criar uma pressão por meio de algo que às vezes não esteja dentro de um tratado, ou não seja algo obrigatório, mas que tem custo político em cima de um governo ou de uma empresa, né? E aí eles fazem uma mudança em cima daquilo. Então, só para ter uma ideia. Ou seja, quando você tem um compromisso como esse, cabe à nação se organizar para ela endereçar isso, né? Assim, sim, você pode transformar o que tá. Você pode transformar discussões internacionais em leis internas. Tá. Que é o melhor, o caso, o melhor que existe é isso, é ter as discussões Sim. internacionais, e dessas discussões internacionais você passar a ter leis internas que, com obrigatoriedade, que no caso do Brasil, que é presidencialismo, passou pelo Congresso e pela ratificação do presidente da República. E aí eu entendo por que você falou, né? Você falando isso agora, eu acho que é um dos argumentos, talvez, da questão do Estado Nacional, né? Essa noção de nação, ela ser um conceito que é complexo, porque ela, inclusive, vai tornando mais difícil a gente conseguir cooperar internacionalmente falando, né? Sim. Porque é isso, você fala, não, tudo bem, você pode fazer, aí você joga a gestão totalmente ali, né? Sem você pensar de fato em como, né, sei lá, estabelece todos os detalhes, fica meio né? E aí você vai ter que começar a lidar com conflitos. Tô quase pensando assim, pegar um vizinho, falar, cara, vamos pensar em como que a gente organiza aqui lá o nosso bairro. A gente podia plantar umas árvores e tal. Não, vamos sim. Beleza, combinado. Ok. Então você planta aqui na frente da tua casa uma árvore. Beleza, planta. Aí um plantou e o outro. Putz, cara, não consegui comprar. E aí você vai vendo isso meio que se postergando, uma hora isso, né, a pessoa deixa de fazer, e, enfim, acho que é um pouco isso, né, também. Mas aí tem a questão do entendimento cultural sobre a obrigatoriedade de você, como cidadão, fazer certas coisas. Tá. E eu acho que a gente também, como sociedade, a gente precisa caminhar por uma sensação de obrigatoriedade coletiva mais forte. Sim. Infelizmente, como a gente vem de uma sociedade individualista, baseada no capital e na competição, né, principalmente aí falando de um ponto de vista ocidental, você acaba achando que... Eu tenho certeza que aqui a gente poderia citar algumas obrigações que você acha que tem obrigação e que todo mundo vai fazer, mas porque aquilo já foi estipulado dentro da sociedade, precisa ser feito. Outras coisas não foram. Então você tem que ter essa mudança, acho que vai vir por meio de informação, de troca, de não invisibilidade, de outras culturas, de entendimento e de saber de outras culturas, uma não ocidentalização também, olhar para coisas diferentes que vêm nos ensinar como fazer as coisas de outras maneiras. A desigualdade e o racismo, ele é produzido dentro da cabeça dos indivíduos. Se você consegue produzir dentro da cabeça dos indivíduos as desigualdades, todas as desigualdades, eu acho que você também consegue produzir o contrário dentro da cabeça dos indivíduos. Acho que é por aí. Interessante, legal. Eu acho que isso traz de fato... Por isso a gente falando bastante sobre a ação, ela precisa ser coletiva, né? E é isso, é o coletivo que vai fazer com que haja essa mudança que você falou agora, por exemplo, do racismo, do patriarcado, né? O pensamento patriarcal e tudo mais. Ou seja, se a gente for colocar em uma hierarquia, eu acho que existem várias propostas, né? Que eu conheço de por onde que a gente deveria começar a trabalhar e tentar resolver os problemas e tal. Uma delas é justamente essa. Não, ok, gente, vamos trabalhar nessas comunidades, tentar diminuir esses preconceitos, tentar aumentar um pouco mais o engajamento comunitário dessas pessoas. Com isso, você vai produzindo um pouco mais de consciência acerca de tudo que está acontecendo, e aí você começa a ter essa mobilização individual. E você vai ter algumas outras que vão falar sobre só essa conscientização. Mas essa conscientização, se você faz só de um indivíduo, realmente não gera... Né? A informação por si só ela não faz nada. Né?
Se eu coloco uma informação, eu ouço e não faço nada com isso, agora se tem uma informação e aí tem um grupo que vai começar a discutir sobre aquela informação, vai se aprofundar e vai olhando muito mais para dentro, né, do problema e começa a se envolver e aí sim a gente começa a ter mudanças estruturais, né? Sim, e, e aí é importante lembrar do sistema educacional também, né? Perfeito. O sistema educacional completo, que eduque indivíduos que pensem de maneira mais coletiva. Quais são os livros que hoje os alunos estão lendo nas escolas, né? Uhum. Então, acho que tudo isso tem que ser pensado também. Perfeito. E é isso. Formação do indivíduo, né? A educação é principalmente a definição de currículos, né? É um espaço de disputa política de grupos que pensam de maneiras muito diferentes, assim, né? Você vai vendo muito... Só não, cara, eu quero alterar aqui o que eu entendo por história. Pô, peraí, né? Vamos lá, a gente vai ter que... Aí você vai ter uma briga para manter, às vezes, ou para mudar e colocar alguma coisa nova. Enfim, eu tô trazendo isso porque eu acho que aí começa a entrar. Você tem essa... Às vezes o pessoal acha que é só conscientizar as crianças acerca de... Que você trabalhar a questão do clima é só você ensinar a criança a fazer reciclagem. É só ensinar a criança a apagar a luz. Mas é muito mais do que isso, né? Eu acho que o que a gente... Se eu consigo extrair uma coisa dessa nossa conversa é que discutir clima não é só discutir se a gente apaga a luz ou não, se a gente usa um carro elétrico ou não, né? Se a gente anda de ônibus ou de carro. Eu acho que é um movimento coletivo que envolve todas as áreas da sociedade, né? É Sim. isso? Uhum. Muito bom. Gente, a gente caminhando para o final da nossa conversa. Queria agradecer desde já. E queria saber, vocês querem falar alguma coisa? Assim? Ou tipo, como é que as pessoas, eventualmente, movimentos que vocês conhecem, alguma coisa assim, que o pessoal pode... Onde que ele pode saber mais sobre o assunto, onde pode se engajar, vocês podem... Em termos de se informar, eu indico um podcast que chama Tempo Quente, que é produzido, acho que pela Rádio Novelo. É um podcast que não sei quantos episódios tem, mas que acho que faz várias discussões imprescindíveis para compreender melhor o que a gente está conversando aqui bem brevemente de crise climática. E é bem interessante porque ele aborda bem o cenário brasileiro, né? O que faz parte, né, dentro do Brasil quando a gente fala de crise climática, quais são as atividades nocivas das quais a gente está falando, que são diferentes, né? Quando você fala carvão, mineral, que não é a realidade da produção de energia do Brasil, embora seja em outros países e seja uma questão política, econômica imensa. Mas o que existe aqui no Brasil, e enfim, é super bem roteirizado. Acho que é um podcast interessantíssimo para quem gosta de ouvir podcast. Talvez esteja aqui ouvindo a gente, talvez, se não estiver ouvindo, goste de ouvir o Tempo Quente. Eu vou deixar aqui na descrição para o pessoal. Eu acho que vocês podem entrar na página da actionaid.org. Eu acho que depois a gente pode colocar ali o endereço para vocês, para ver um pouco dos trabalhos, dos projetos que a ActionAid faz aqui no Brasil. Uhum. A ActionAid no Brasil trabalha com várias comunidades, tem parcerias com vários movimentos sociais. A gente está engajado em fazer campanhas junto com aliados de movimentos sociais, prioritariamente, escutar quem está nos territórios para elaborar qualquer tipo de projeto. Então, acho que é bacana também, quiserem se engajar, Maravilha. Seria maravilhoso. Poxa, obrigado, gente. De verdade, obrigado pelo papo. Acho que é um tema importante, um tema difícil de a gente falar tanta coisa, acho que em pouco tempo que a gente tem aqui. Obrigado mesmo, tá? Bom, se você chegou até aqui, compartilhe esse episódio com quem você acha que vai se engajar em todas as ações que a gente colocou, que vai querer saber mais sobre mudanças climáticas. Deixa aqui embaixo o teu comentário, né? Seja no YouTube, no Spotify, sobre o que você acha. Se tiver dúvidas, a gente tem uma equipe que vai responder e vai indicar para você, né, alguma coisa que a gente citou aqui, que você acabou perdendo e tal, né? Pode colocar aqui embaixo, comenta se você gostou, se não gostou da discussão, o que a gente fez, enfim. Quero ouvir você. E não se esqueça, siga a gente lá no Instagram, no TikTok, e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço.